Thank you very much for your attendance, guys. Tonight we're going to talk about the false friends, ok? In português we call them as falsos cognatos, ok? E eu vou fazer frases com elas para que vocês entendam como usar de forma correta essas palavras, tá? Porque acontece de em inglês ter muitas palavras latinas, consequentemente tem muitas palavras semelhantes também. No caso dos falsos cognatos, é uma coisa ainda mais profunda, porque você tem uma palavra que é muito parecida com o português, muito parecida porque são palavras latinas, mas tem significados totalmente diferentes. E às vezes você pode usar essa palavra achando que está falando uma coisa e está falando outra, tá? E nós vamos entender profundamente como usá-las, tá? Então, a primeira palavra é principal. Se você ler essa palavra, você vai falar, é principal. Ortograficamente, ela é semelhante ao inglês. Porém, a entonação é diferente, principal, e ela tem um significado diferente. Principal significa diretor de escola. Então, essa é a primeira palavra que você vai aprender. E eu vou fazer uma frase aqui para vocês. The principal is the main important person at school. O diretor é a principal pessoa importante na escola. Então, principal, diretor. Tá bom? Então, anote aí. Principal, diretor. Actual. Se você olhar e tirar o C, você vai achar que é a palavra atual. Muitas pessoas, quando vão usar essa, eu já ouvi muitas vezes usar isso em uma frase, achou que estava falando a palavra atual, quando na verdade estava falando a palavra verdade. Então, actual é usado como verdade em uma frase. Então, actual significa verdade. Vamos colocar no contexto para entender melhor como que ela funciona. The lack of education in Brazil is the actual problem that causes violence in the country. A falta de educação no Brasil é o problema real que causa violência no país. Então, real ou verdade. E se você colocar o sufixo ly, fica actually. Então você está falando assim, na verdade, eu estudo inglês. Actually, I study English. Então, actual não tem nada a ver com atual, não tem nada a ver com ação, tem a ver com verdade, dependendo do contexto onde estiver inserido. Próximo, nós temos aqui, principal já foi actual. Current. Current não tem nada a ver com corrente. Na verdade, até tem. Se você falar a corrente marítima, a correnteza do mar, eles chamam de current. Porém, current, ele significa atual, ok? The current course that you are taking today is an English course. Então, o atual curso que eu estou fazendo é de inglês. Então, current, ok? Então, current é atual. E assim como actually, se você colocar o Y, fica atualmente, ok? Então, eu tenho aqui os exemplos. The current news are all about global warming. As notícias atuais são todas sobre o aquecimento global. Currently, all the news on TV are related to global warming. Atualmente, todas as notícias na TV são relacionadas ao aquecimento global. Então, current é atual, se eu colocar o ly vai ficar atualmente, ok? No momento. O próximo, depois de current, nós temos parents, ok? Parents, que a gente leria como parentes, né? Mas é parents. Parents é diferente do que nós falamos em português, que parentes são nossos familiares, né? Que não fora da nossa casa, né? Primo, tio, tia são parentes. Mas em inglês, parents significa pais. Então, muito cuidado. Eu já vi também pessoas cometendo erros usando parents como se fossem parentes, né? Familiares, mas é errado. Papai e mamãe são os parents, tá? Pai e mãe. Parents. So, my parents are going to visit me this weekend. Meus pais vão me visitar nesse fim de semana. E agora sim, a próxima, depois de parents, relatives, ok? Relatives, que o próprio nome já diz, são relativos, tá? São os familiares. Então, aí seu tio, sua tia, avô, avó, primo, prima. São relatives, ok? I have many relatives and most of them I have never met before. Eu tenho muitos parentes e a maioria deles eu nunca conheci antes. Então, relatives são parentes, ok? Indo para o próximo, tax. Tax, algumas pessoas acham que é taxa, mas taxa é usado, tem uma outra palavra para usar como taxa. Tax, na verdade,
ela é imposto, tá? Então, quando você vai pagar o seu imposto de renda, chama-se tax return, ok? Então, tax é a palavra usada para falar sobre imposto. Então, nós temos aqui uma frase. Every year we need to pay our tax return. Todo ano nós precisamos pagar a nossa declaração de imposto. Então, tax é imposto, tá? Assault, não é assault, é assault. Assault é a palavra usada não para assaltar, mas para agredir fisicamente. Então, se uma pessoa é assaulted, ela é fisicamente agredida, tá? Então, assault é usado para agressão física, tá bom? He assaulted his girlfriend badly. Ele agrediu a sua namorada para valer. Eu sei que é um exemplo pesado, mas infelizmente é um exemplo muito real, né? Então, assault, diferentemente do que possa parecer, não significa roubar ou assaltar, tá? E sim agredir fisicamente, ok? O próximo, depois de assault, é realize. Esse é motivo de muitas dúvidas e muitos erros também. Realize, elas acham que é de realizar alguma coisa. Quando eu realizei o meu sonho, when I realized my dream, e não, tá errado, tá? Realize significa quando se deu conta, tá? Quando eu me dei conta, eu já tinha passado do meu ponto, ok? When I realized, I had passed my bus stop, my train station, ok? Quando eu me dei conta, when I realized. Então, seguindo aqui, depois de realize, nós temos eventually, ok? Claro que se você olhou essa palavra eventually, muito provavelmente você acharia que está falando sobre eventualmente, mas na verdade não. Eventually significa por fim, e no final, blá blá blá. Então você dá para finalizar uma frase e você usa eventually, ok? He used to like walking in the rain all the time, and eventually he got sick. Então ele gostava de andar na chuva o tempo todo. E por fim, ele acabou ficando, né, doente. Ele ficou doente. Então, eventually, no fim, acabou, ok? Por último, nós temos uma que é bem interessante, tá? O último aqui nós temos terrific. Muitas pessoas podem achar que essa palavra significa terrível, significa algo ruim, quando na verdade não. Terrific significa uma coisa boa, significa uma coisa bem legal. Olha que interessante. Uma palavra aí latina, no inglês, que é muito parecido com o português, porém não significa absolutamente nada com o nosso idioma. Terrific significa coisa boa, tá bom? So we had a terrific dinner by the shore. Nós tivemos um jantar formidável na beira do mar. Our trip in Dubai was terrific. Nossa viagem em Dubai foi maravilhosa, tá bom? Então, esses foram os 10 falsos cognatos que eu separei para você nessa live. Principal, actual, current, parents, relatives, tax, assault, realize, eventually, and terrific.